Oi, artistas! Hoje a gente vai falar um pouco sobre rosto. Eu vou mostrar como eu faço e dar algumas dicas para quem tem dificuldade com essa parte. Então, o que eu gosto de fazer, primeiramente, é traçar uma forma que me diga mais ou menos qual que vai ser o formato da cabeça. Nesse caso, era tipo um circulinho, uma forma mais arredondada. Então, eu traço ela ali sem me preocupar muito com o formato de rosto nem nada, porque isso eu vou lapidar depois. Então, é muito importante fazer uma linha no meio ali que realmente divida o rosto ao meio. E essa linha é essa da vertical, que é a primeira que eu faço. Depois eu faço uma segunda, que é essa na horizontal, que é a linha dos olhos. Ela também é bastante importante. E daí sim, eu gosto de começar desenhando os olhos, então eu vou direto pra eles, não faço pescoço, na orelha, nem nada. Às vezes eu até faço orelha, e isso é uma coisa legal porque a orelha marca bastante coisa no rosto, então ela é uma guia tanto pros olhos como pro nariz. Mas atualmente eu tenho gostado mais de fazer os olhos primeiro, e aí depois eu faço a orelha. Mas já fica aí a dica, caso você queira começar por ela, ela vai marcar a altura dos olhos ou da sobrancelha, né? Dependendo da pessoa. E vai marcar também a altura, a localização, na real, do nariz. Então, a orelha é bastante importante. Para fazer os olhos não tem segredo. Se você tem alguma dificuldade com a semelhança entre eles, é legal fazer os dois em simultâneo. Então, faz um traço em um, faz o mesmo traço em outro, até você ver que tá dando certo. E também, para você saber o espaço entre eles, né, a distância entre eles, você pode fazer aqueles tracinhos que eu fiz ali, que meio que dizem qual o tamanho de cada olho. Aí coloca ela ali no meio que você vai saber qual que é a distância, porque a regrinha lá diz que a gente tem 3 olhos no rosto de frente, então caberiam 3 olhos, não que a gente tenha, caberiam 3 olhos ali no rosto de frente, então você pode fazer isso para ter certeza do tamanho. E aí pro nariz, como eu falei, ele é marcado pela orelha, então se você quiser usar a orelha para fazer isso, é ótimo. Eu costumo só desenhar ele mesmo, eu vejo ali mais ou menos qual que é a distância da referência, né? Ou se não, eu invento mesmo e normalmente dá certo. Mas ele é quase ali na metade da divisão de baixo da linha horizontal. Tipo assim, tem a linha horizontal pra cima e pra baixo. E daí da divisão que sobra pra baixo é a metade disso, a gente tem o nariz. Espero que tenha dado pra entender. E aí pra boca você pode traçar essas linhas que eu tracei ali da pupila pra baixo pra saber até mais ou menos onde o sorrisinho vai. Mas eu gosto de fazer tipo um passarinho, né, as asinhas assim, que nem eu faço pro nariz, até pra fazer as abas e as narinas, pra dizer como é que ela tá sorrindinho, se ela tá com a boca aberta e tal. E aí depois eu faço os lábios por cima. Também é bem tranquilo a boca, pelo menos de frente ela é bem tranquila. Acho que eu não falei muito sobre o nariz, né, mas basicamente é esse negocinho que eu faço pra baixo, né. Eu chamo de passarinhozinho mesmo. E daí eu coloco uns parênteses, um de um lado, outro de outro, que vem assim, de baixo da narina pra cima, sabe, curvando. E aí não tem segredo, é só você dar uma olhadinha na referência também e fazer de acordo com as formas. Fazer 3 bolinhas laterais acima do lado da outra ajuda também, é um ótimo esboço. Daí pra fazer a sobrancelha eu faço vários pelinhos. Nesse dia deu a louca, na minha cabeça eu fiz ela com um desenho fechadinho, mas normalmente eu faço só os pelinhos mesmo. E aí é o mesmo truque que a gente usa pros cílios. Coloca pressão na base do fio e daí você solta a sua mão mais e tenta fazer isso rápido pra ficar com o efeito de pelinho mesmo. Daí você vai mudando conforme a sobrancelha vai arqueando ou descendo. Nos cílios é a mesma coisa, eu vou até mostrar ali do lado, ó. Então pressiona e solta e faz isso rápido e daí faz a mesma coisa ali no próprio olho. Os cílios de baixo, eles são menores e os cílios eles vão ficando mais curvados para dentro quando eles estão para dentro e curvados para fora quando eles estão mais para fora, ou seja, mais perto da orelha eles curvam pro lado da orelha, mais perto do nariz eles curvam pro lado do nariz. Ali agora eu só tô reforçando um pouco as linhas e aí não tem segredo, é meio que isso que eu faço. Quanto ao formato do rosto em si, tem algumas coisas que eu acho super legais de considerar na hora de desenhar, mas depende da referência, né? Porque os ossos eles mudam muito, tipo assim, muito mesmo. Tem um monte de tipo de narizes diferentes, de bocas diferentes, de rosto até, né? Formato de rosto, isso muda muito. Então, pra treinar, eu acho fundamental a gente olhar referências ou olhar pra gente mesmo. Nossa, já fiquei horas olhando no espelho meio narcisista, só olhando, tipo, nossa, meu olho, ele é de tal jeito. Nossa, um lado da minha boca é mais grosso do que o outro, sabe? Tipo assim, essas coisas que fazem você ter mais olhar de mundo e
isso é muito louco pra você enquanto pessoa mesmo, mas também ajuda demais pra você enquanto artista, enquanto desenhista, enfim. Então são coisas bem legais. E aí a gente tem aquele ossinho, acho que é um ossinho, se eu não me engano, que ele fica ali mais ou menos no meio da orelha, assim, se você for considerar a localização, sabe? Que a gente chama de zigomático. Ele é um osso mais saltado em algumas pessoas, no caso desse desenho que eu fiz, ele tá vendo essa curvinha que tem aqui saindo da orelha? Então é uma parte legal de você observar e colocar nos seus desenhos, se você gostar dela. E aí a gente tem também a questão da cabeça não ser totalmente redonda, ela tem até uma certa planície, não sei se eu posso falar planície, mas enfim, ela é meio planinha. Se você pegar o final da sua sobrancelha com os 2 dedos assim e for descendo ele até o começo da sua orelha, você vai notar que ele não faz uma curva, tipo, redondamente. Ele vai seguir meio reto, porque essa parte é mais plana, então isso é importante de prestar atenção na hora que você for desenhar essa parte da testa e tudo mais, que também varia muito. Podem ter testas mais redondas, testas mais retangulares, mais retas, e aí é só realmente você fazer suas escolhas, se você estiver inventando o retrato, ou olhar mesmo para sua referência para ver como que essas coisas existem nessa referência em si. Ok, Dana, maravilhoso, mas eu quero desenhar um rosto olhando pra direita, eu quero desenhar um olho olhando pra baixo, um olho olhando pra cima, um olho virando que nem a menina do Exorcista. Calma, que não vai mudar nada, na verdade. Se você tiver em mente a linha do meio que eu mostrei logo no início e a outra linhazinha na horizontal, você já consegue desenhar um rosto em praticamente qualquer direção, porque a única coisa que vai mudar é justamente essa linha. Se o rosto estiver olhando pra esquerda, por exemplo, a linha do meio, que é a linha vertical, ela vai correr mais para a esquerda, tá? Se ela estiver olhando para a direita, a mesma coisa. E já se estiver olhando para cima ou para baixo, o que vai mexer mais, né, no rosto de frente, olhando para cima ou para baixo, é a linha horizontal. Se for um rosto olhando para cima, mas olhando para a direita também, mexe nas duas. E tenta sempre encurvar para a direção que aquele rosto está olhando. Então deixar a linha mais ou menos assim, mais um grande parêntese, porque tudo é parêntese. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido didático. Eu sou meio ruim pra explicar as coisas que eu faço em desenho, me desculpem, mas eu tentei sintetizar mais ou menos qual que é o meu processo e eu espero que ajude vocês. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.